Tenho recebido algumas mensagens com perguntas relacionadas ao perfil da turma. Existem muitos questionamentos envolvendo o que podemos conceituar como gestão de sala de aula. Diferentes nomes são dados para que essa característica de agitação dos alunos aconteça. Com o tempo, eu fui tentando substituir esse nome por outro, até que eu pudesse descobrir a causa do comportamento. Por exemplo, quando os alunos estão tão envolvidos numa atividade em que as vozes ficam mais altas ou a visita aos amigos também se torna mais frequente, porque a notícia da alegria da atividade precisa ser espalhada. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que uma turma não é, mas ela está agitada e precisamos saber o porquê. Quando paramos para analisar, percebemos que são várias as causas dessa indisciplina, desde o número excessivo de alunos numa sala de aula até a escassez de recursos materiais. Quem é professor, com certeza está me entendendo. Quando pensamos quantas coisas atravessam o nosso dia a dia de sala de aula, classificamos a turma como agitada, quando, na verdade, eles estão inseridos em um contexto de agitação. Como professor, tive turmas inesquecíveis, outras muito barulhentas e algumas outras insuportáveis. E aí me perguntava o que havia em comum em todas elas. Havia que as crianças estavam envolvidas para valer numa atividade que era proposta. E isso era muito bom. Porém, não podia deixar de dizer que o quanto era frustrante preparar todo um planejamento e não conseguir fazer nada, porque naquele dia os conflitos estavam mais intensos ou a conversa não parava. Com o passar dos anos e com mais experiência, eu aprendi algumas coisas que me ajudaram muito nessa gestão do grupo e que hoje eu compartilho com vocês. A primeira delas é criar uma relação íntima com o grupo. Eu não esqueço que certa vez eu ouvi a seguinte fala: professor, você precisa se apaixonar pelos seus alunos. Eles realmente são barulhentos, mas se apaixona. Que frase sábia. Tirar o foco do problema e colocar nas pessoas. Reparar o que nos encanta na criança, que nos tira do sério. E elas são as que encantam mesmo. Comecei a contar muito da minha vida pessoal para eles. Levava fotos, fazia piquenique no pátio, fazia rodinha para falarmos da nossa vida e isso ajudou bastante a nossa convivência. Uma outra coisa que eu criei e que foi muito legal, eu disse para eles que eu tinha um amigo, um amiguinho no prédio onde eu morava, né? E só que eu dizia que assim que para eles era um amigo, mas aquilo era um amigo meu, imaginário, nunca existiu. E até hoje eles nunca souberam que esse amigo não existia mesmo. Eu dizia que ele tinha a idade deles, que esse meu amiguinho aprontava coisas como não ouvir as pessoas no elevador, reclamava na hora de ir para a escola, que machucava os amigos do prédio. Todo dia eu fazia uma fofoca desse meu amigo imaginário para a turma. E eles iam me dizendo que conselhos eu deveria dar para esse meu amigo. Eles não sabiam que juntos estávamos trazendo soluções para um grupo. E volta e meia, um já dizia para o outro: poxa, fulano, você está igual ao amiguinho do professor. Fica quieto, a gente já não falou que é para fazer isso, 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 isso. Eu ria. Uma outra coisa que eu prestava muita atenção e me policiava muito eram as atitudes quando estavam mais agitadas ou até mais impulsivas. Eu não podia esquecer de uma coisa. Eu não podia esquecer de que eles eram crianças e que crianças estavam em desenvolvimento
e ainda como alunos estavam aprendendo a ser alunos. Isso é cultural. Eles precisam ser ensinados e apresentados ao mundo da socialização. Uma coisa que eu fazia muito em combinação com a turma era assim, sempre eu pedia a opinião deles para criar alguma coisa. Então, eu acredito sim, e acho que é preciso sim existirem regras em um grupo. Porém, eu procurava essas regras como uma forma de combinação minha e deles. Nós criávamos as regras de bom convívio no grupo. E eu sempre gostei de deixar eles pensarem primeiro em pequenos grupos, conversando sozinhos. E depois, então, nós nos reuníamos e compartilhávamos num grupão e até criávamos metas e regras a serem alcançadas em um determinado período do tempo. Na minha sala de aula, sempre existiam atividades extras. Gibis, fichas de adivinhação, fichas de atividades diversificadas, jogos, atividades que os alunos pudessem fazer com autonomia. E aí, se um grupo ou algum deles terminasse uma atividade antes da turma, ele ia, pegava uma outra atividade extra, começava a fazer, enquanto isso eu estava ali, livre, trabalhando com aqueles que ainda não tinham terminado a tarefa principal. Criei também uma caixa que eu chamei de caixa do disse-me-disse. A caixa era um baúzinho de madeira que ficava no final da sala. Então, para que a gente não ficasse sempre resolvendo conflitos, eu deixava a caixa ali aberta e eles escreviam, então, qual era o problema que eles tinham. Enquanto escreviam, gente, a adrenalina ia baixando. Né? E muitas vezes eles nem chegavam a colocar o papel na caixa, que acabavam se entendendo com o colega. Isso era uma forma de deixar a raiva do momento da discussão com o colega parar, para que eles então pudessem resolver os próprios problemas. Dava essa autonomia para eles. Claro, nem sempre a gente conseguia resolver. Então, o que eu fazia? Eles colocavam bilhetes, né, ou anônimos, ou muitos assinavam, e relatavam ali qual era a relação do conflito, por que eles estavam chateados. Eu retirava os bilhetes 2 ou 3 vezes por semana da urna e então a gente começava a trabalhar junto uma solução para aquele problema. Agora, o mais legal disso tudo é que eu acabei conjugando nessa única atividade o trabalho com a leitura, a ortografia e o gênero do bilhete, né? E não apenas os conflitos entre si. Sala de aula propõe rotina, a gente sabe disso, como tudo na vida. E rotina é muito importante. Planejar o que acontece em cada dia e deixar o aluno ciente disso. Então, o que muitas vezes eu fazia era planejar para a semana, para todos os dias da semana, o que era importante, que era específico, né? E aquilo que a gente poderia modificar. E quando era algo que podia modificar, o aluno é que dava a ideia. Né? Então, por exemplo, a gente tinha ali a aula de português, a gente tinha aula de redação, a gente tinha aula do inglês, a gente tinha aula da matemática e a gente tinha aula da biologia. Isso eram planejamentos prontos, que aconteciam diariamente em sala de aula. Agora, muitas vezes eu pegava, naquele dia, se a turma estava mais agitada, a gente ia para uma aula de educação física. Se eles estavam mais emocionados, a gente ia então para uma aula de teatro ou uma aula de expressão corporal. Se eu percebia que eles estavam mais criativos, a gente trabalhava então artes. A parte de artes, de criatividade, de corpo, de teatro, eram eles que me diziam quando queriam que acontecesse. Então, a minha rotina de sala de aula era uma rotina que trazia prazer para o aluno. E o aluno,
sentindo-se prazeroso, com certeza ele vai se empenhar mais em participar daquela atividade. É lógico que existem alguns alunos com transtornos de neurodesenvolvimento. Em toda turma há, e a gente tem que saber lidar com isso. E, infelizmente, nem sempre a gente tem em mãos um diagnóstico precoce de TDAH, né? E às vezes a gente acha que aquele aluno que não consegue parar, na verdade ele não está agitado ou ele não é mal educado, ele realmente tem um transtorno de neurodesenvolvimento e precisa de uma ajuda médica, terapêutica ou de um psicopedagogo. Então eu percebi que, na verdade, a gente, professor, precisava era se qualificar, era conhecer a patologia, os sintomas dos transtornos, os processamentos cognitivos da aprendizagem. E isso ajudou muito. Uma coisa que eu levava muito em consideração era aquela coisa assim do ameaçar o aluno. Gente, não adianta ameaçar o aluno. Não adianta dizer que vai uma anotação na agenda. Não adianta dizer que vai mandar o aluno para a coordenação, que vai colocar o aluno para fora de sala. Essa atitude só tira de nós, professores, a nossa autoridade como professor. Os alunos precisam saber que nós somos a autoridade em sala de aula e nós precisamos ser respeitados. Ok? E isso a gente só vai conseguir se a gente estiver num ambiente acolhedor, planejado, sensível. Agora, quando era necessário entrar em contato com a família, não era eu quem mandava o bilhete na agenda, era a própria criança. Ela mesma escrevia o bilhete, contando o que acontecera e pedindo ao pai que viesse à escola conversar comigo. Então, existem, assim, algumas estratégias que a gente pode realmente usar em sala de aula para melhorar a relação professor-aluno. E eu vou trazer para vocês, numa aula mais tarde, uma ferramenta, que é um modelo de ferramenta, que foi um modelo BEAST, que eu estudei nos Estados Unidos e que eu utilizei em muitas das minhas gestão em sala de aula. E isso me fez um professor diferente. Daqui a pouco a gente volta.